De conformidade com a ciência, tudo que vemos é ilusório. Estamos sobre uma superfície curva, achatados nela, sob uma força que prende não só todas as criaturas, como os oceanos, com bilhões e bilhões de toneladas de água. Quando usamos nosso senso crítico e observamos o mundo à nossa volta, percebemos diferenças gritantes daquilo que fomos doutrinados a olhar e não ver. A realidade é uma singularidade ímpar. O horizonte à beira-mar mostra linearidade. A ciência diz que a 5 quilômetros já há um decréscimo dessa linha, de 1,96 m. Segundo a ciência, não é preciso ser astronauta para vislumbrar o declínio do globo, já que vemos no horizonte da praia. Porém, balões atmosféricos, voos comerciais sempre mostram um horizonte plano e a altura dos olhos. Grandes construções arquitetônicas como ferrovias, pontes e canais que percorrem centenas de quilômetros não levam em conta nenhuma polegada de curvatura. Assim sendo, a ciência e agências governamentais como a NASA, IESA e tantas outras tratam de forma doutrinária essa questão, impondo, através de montagens e enganação, manipulando de forma radical o pensamento comum. O uso de CGI, inteligência artificial e Photoshop foram amplamente desmascaradas, mas aceitar isso é aceitar que foi enganado. O orgulho muitas vezes não permite aceitar esse fato. No século passado, cientistas como Michelson e Morley, Sagnac e Ayres, através de experimentos empíricos, provaram que a Terra não está em movimento. Observando o Sol, podemos constatar que ele se move cruzando o céu. As constelações permanecem iguais ao longo dos séculos, apenas se apresentando conforme as estações, sem modificar suas posições. Podemos citar a Bíblia. Em várias passagens, há referência ao caminho do Sol, sempre de leste a oeste. Passagens significativas como em Josué, onde o Sol se detém, e a sombra do relógio de Acais. E isso não aconteceria se não estivesse em movimento. Existem vários relógios de Sol, onde a Terra se movendo não haveria precisão. Lembremos dos voos de helicópteros e balões. Se a Terra girasse, eles não precisariam de grande esforço para alcançar seus destinos. A falácia de uma atmosfera arrastada com o movimento da Terra. Não haveria ventos em todas as direções e nuvens flutuariam na mesma direção. A Terra é envolvida por uma membrana eletromagnética, chamada vulgarmente por cinturão de Van Allen. Esse invólucro permite que os gases permaneçam aqui. Permite o ciclo da água e chuvas. Na Gênese bíblica diz que o Criador fez a expansão, chamou de céu, aonde delimita a separação de águas acima de águas abaixo. Nessa expansão se encontram as estrelas e os astros. Esse domo eletromagnético mantém águas contidas acima. Em muitas filmagens de foguete vemos claramente um arrasto como se fosse de um barco cortando o mar. O domo do céu é rígido, sólido e está além dessa barreira eletromagnética que vemos. O que são as águas,
senão um elemento primordial. Dela, o Criador tirou a parte seca. Nela, o Espírito do Criador pairava. Nosso mundo é composto de 70% de água. Nosso organismo tem, em média, entre 50% a 70% de água. Ela é o elemento vital e seu comportamento é inegável. A água se ajusta ao recipiente onde está inserida. Numa garrafa, num copo, num lago, numa piscina, no mar. Enfim, sempre se nivela, sempre se ajusta. Imagino eu que a água se curve ao cair de uma cachoeira ou em leves tensões superficiais. Um mundo onde 70% de sua composição é água, fica difícil imaginar 30% restantes retorcidos numa esfera. Can you feel my love? A forma da Terra não é religião, porém, esta corrobora profundamente nas explicações do que percebemos do mundo em que vivemos. A Terra não orbita o Sol. A Gênese bíblica relata a criação do Sol no 4º dia. Assim sendo, o que a Terra orbitaria antes? A Terra é tirada das águas que já existiam, e essas águas já existentes estavam grudadas em quê, se não havia Terra ainda? O Criador expande o ar, formando uma bolha com águas acima e abaixo, e isso não condiz com o espaço infinito. A primeira palavra foi: haja luz, mas não havia sol. Que outra fonte de luz conhecemos? A Terra é o centro, e tudo veio depois: céu, sol, lua, estrelas. Logo, o sistema é Terra, e não sistema solar. Qual a finalidade das estrelas? Marcam tempos, estações e acontecimentos. Não à toa se alinham as constelações. Vemos na astronomia o estudo de acontecimentos históricos e futuros descritos nelas. Lógico que ainda é um mistério para nós. Não são o que a ciência afirma, sóis incandescentes a bilhões de anos-luz de distância. Estão mais para bioluminescência ou refletindo as águas primordiais. Há quem diga que são anjos condenados a vigiar os homens na terra. Seja o que quer que sejam, iluminam, enfeitam e conduzem os viajantes, e fica claro que são fixas na abóbada do firmamento. Já compreendemos que o Sol não é o centro do universo. Ele é pequeno, local e percorre um caminho que define primeiro o dia e a noite e depois as estações do ano. Não é incandescente. Sua luz está mais para uma usina. Não é nuclear. Seu calor vem da interação da sua luz com os gases que envolvem a atmosfera. Ao longo das eras, ele vem se modificando, tornando-se branco e mais concentrado. Isso deve se dar pelas mudanças eletromagnéticas que vêm ocorrendo. Muito provável que se torne uma estrela azulada com grande potencial de calor. Assim como o Sol é menor, a Lua, os planetas também o são, encontrando-se todos dentro do domo, circulando sobre a Terra. O que é imenso é a Terra. Todos os astros constituem seu sistema, ou reino. Há um maquinário completo formando o mundo em que vivemos,
orquestrado harmonicamente como um relógio. Assim, Sol e Lua agem como ponteiros marcando o Sol as horas e a Lua os minutos. Can you feel my love? Can you feel my love? Uma grande mentira tem que ter uma finalidade. Enquanto você acredita ser poeira cósmica e que o mundo é um ponto azul no fundo do infinito do espaço, o que tem importância? Se você vive como um autômato escravo, dando sua energia a entidades trevosas que se alimentam da sua ignorância e não sabe, tudo bem? Para te manipular desde sua alimentação, medicações que te contaminam mais do que a doença, até sua água é envenenada com flúor para que sua glândula pineal simplesmente se apague ao invés de brilhar. Um céu com todo tipo de metais pesados. Religiões que te oprimem entre recompensa e punição. Quando você desconhece a verdade, é usado, manipulado, servindo como escravo de uma matrix, levado aos extremos de viver e servir, sem se importar com a realidade, no piloto automático, sem finalidade do que realmente importa. Te distraem com ilusões de uma vida legal, confortável, e nem percebe como está longe do propósito de estar aqui. Está dormindo para o que é real. Está dormindo para a sua essência divina. Tente acordar. Tente voltar ao Pai. Desperte.